Olá, pessoal. Paremos a oração. Ainda agora são 5 horas da manhã. E a China, o Putin e o japonês lá da Coreia apresentou o maior poder militar contra os Estados Unidos. E quero falar sobre isso. Estamos diante da nova ordem mundial? Eu afirmo para você que sim. Mas em cima de todos os reis da terra está Deus. As coisas vão acontecer tudo no momento certo e na hora certa. E o maior problema das igrejas é que as igrejas estão muito focadas em dízimo e oferta, e não orientam o povo o que vai acontecer na terra. Em Mateus capítulo 24, 2, Jesus falou da grande tribulação para o judeu, da grande tribulação a qual que virá. Apocalipse capítulo 9 fala também sobre cerca de 200 milhões de soldados que virão caminhando para o grande rio Eufrates, se secará, para atacar o acampamento a Jerusalém, Israel. Estamos numa nova ordem mundial? Eu afirmo para você que sim. Não ficará pedra sobre pedra que tudo será derrubado. Estamos a cada dia caminhando para uma guerra mundial. Presidente Lula, afiliado do presidente da China. E digo para você, a China está controlando e dominando o Brasil que nem você está vendo. Se prepare porque Jesus está voltando. Assista o vídeo aí. China em espetáculo. Tanques na rua, mísseis hipersônicos no céu, drones submarinos emergindo como sombra de guerra. Xi Jinping mostrou ao mundo que a China está pronta para desafiar os Estados Unidos e redesenhar a ordem global. Putin, Kim Jong-un, Pezeshkian e o chefe da junta de Myanmar ao lado de Xi. Coincidência ou o início de uma frente militar unida, exercícios conjuntos? Rússia, China, Coreia do Norte já são ventilados. Estaríamos diante da formação de uma nova aliança capaz de confrontar diretamente a OTAN? A China exibiu o DF-26, o matador de Guam, capaz de atingir bases americanas. Mostrou mísseis antinavio projetados para conter a marinha dos Estados Unidos. Narendra Modi, punido com tarifas de 50%, sorriu ao lado de Xi e Putin. Seria um sinal de que a Índia já não teme romper com Washington e muito mais. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao noticiário com Wilson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo o que você precisa saber hoje. China desafia o Ocidente em espetáculo na China. A cúpula da Organização de Cooperação de Xangai de 2025 virou muito mais que uma reunião diplomática comum. Por 3 dias, Xi Jinping recebeu líderes da Ásia, do Oriente Médio e do Sul global em um evento grandioso, cheio de pompa e sinais de poder. O ponto alto foi o desfile militar em homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas a mensagem foi clara. Tanques, mísseis hipersônicos e drones submarinos avançados desfilaram diante de milhares de soldados marchando pela Avenida da Paz Eterna, exibindo uma força impressionante. Xi Jinping usou o contraste entre a diplomacia elegante da cúpula e o poderio militar exposto no desfile para reforçar sua visão de futuro. Uma visão ousada, a de que a China está pronta para desafiar a supremacia do Ocidente. A formação de um eixo de revolta. Xi Jinping dividiu o palco com líderes que o Ocidente tenta isolar: Vladimir Putin, Kim Jong-un, Masoud Pezeshkian e o chefe da junta militar de Myanmar. Foi a primeira vez que esses 4 se reuniram em público, uma cena que analistas chamam de eixo da revolta. Essa convergência preocupa profundamente os Estados Unidos. A Coreia do Norte não só enviou armas, como também mais de 15 mil soldados para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia.
Relatórios de inteligência indicam que ao menos 600 já morreram em combate. Kim Jong-un, que chegou em seu trem blindado ao lado da filha herdeira Kim Ju-ae, usou o evento para se legitimar no cenário global e arrancar implicitamente o aval de Xi e Putin ao seu programa nuclear. O Irã, representado por Pezeshkian, reforçou sua posição como aliado fiel de Moscou e Pequim, mantendo o fornecimento de drones e munições à Rússia. Mesmo sob pesadas sanções, o país continua a apoiar grupos anti-Ocidente no Oriente Médio, exibindo resistência aberta ao eixo euro-americano. Já a Rússia mostrou sua guinada definitiva para o Oriente. Putin, tratado como convidado de honra, recebeu não só prestígio político, mas também contratos vitais. Um acordo entre a Gazprom e a CNPC garantirá fornecimento de gás à China por 30 anos, aliviando parte do impacto das sanções. Xi aproveita para se mostrar como o único líder mundial capaz de dialogar diretamente com Putin sobre a guerra na Ucrânia. O encontro histórico acendeu alarmes no Ocidente. Analistas já apontam que exercícios militares conjuntos entre Rússia, China e Coreia do Norte parecem inevitáveis. Afinal, Moscou e Pyongyang assinaram em 2024 um pacto de defesa e Pequim avalia uma aliança semelhante com os norte-coreanos. O que antes era improvável, agora se torna possível, uma frente militar unida no Oriente contra os interesses diretos dos Estados Unidos. Para Xi Jinping, nada do que aconteceu foi acaso. Ele se projeta como o líder chinês mais poderoso em gerações e quer usar esse peso para recolocar a China no centro da governança global. Em discurso na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, Xi disse que o mundo vive um novo período de turbulência e transformação e alertou contra as mentalidades de Guerra Fria, o hegemonismo e o protecionismo que estariam travando o progresso coletivo. Segundo Xi, a ordem internacional criada em 1945 está de novo em xeque e a humanidade estaria em outra encruzilhada histórica. Para enfrentar esse cenário, lançou uma nova proposta chinesa de governança global, baseada em 5 princípios, destacando a igualdade soberana. Todos os países, independentemente de seu tamanho, força ou riqueza, devem participar, decidir e se beneficiar da governança global em igualdade de condições, afirmou. O recado foi direto aos Estados Unidos. Xi disse que as regras da casa de alguns países não devem ser impostas aos outros, denunciando os padrões duplos e o bullying internacional praticado pelo Ocidente. Ao mesmo tempo, prometeu centenas de milhões de dólares em investimentos e subsídios para os membros da SCO e aliados, além de novos programas de cooperação em energia, economia digital, educação e saúde. Para especialistas, Xi conduz uma ofensiva clara: deslegitimar a liderança dos Estados Unidos, enfraquecer a União Ocidental e apresentar a China como alternativa estável e visionária. A mensagem é simples, mas poderosa. Pequim oferece parceria, benefícios e segurança, enquanto o Ocidente aparece desgastado por velhas práticas e políticas unilaterais. Diplomacia branda versus poder militar ostensivo. De um lado, tapete vermelho, banquetes, promessas de cooperação e fotos amistosas. Do outro, uma demonstração esmagadora de poderio militar, deixando claro que a China está pronta para sustentar sua visão de mundo pela força, se preciso. No dia 3 de setembro, cerca de 50 mil pessoas assistiram a um desfile monumental na Praça da Paz Celestial. Tropas marcharam em uníssono, caças riscaram o céu e armas inéditas foram reveladas. Entre elas, o míssil balístico DF-26, apelidado de Matador de Guam por poder atingir bases dos Estados Unidos no Pacífico, e os novos mísseis antinavio Ingdi, projetados para conter a marinha americana perto do litoral chinês. Foi uma mensagem direta: a China modernizou suas forças e não tem medo de exibir ao mundo sua capacidade de dissuasão. Mas o espetáculo teve também uma face simbólica de paz. Durante o desfile, 80 mil pombas brancas foram soltas, suavizando a cena de tanques e mísseis com a imagem das pombas da paz. Pequim insistiu que a celebração marcava a vitória aliada na Segunda Guerra, exaltando o papel da China e da antiga União Soviética na derrota do fascismo.
O cenário atual em Pequim só se explica também pelo clima político nos Estados Unidos. O retorno da doutrina América Primeiro, sob Donald Trump, abriu fissuras profundas nas alianças tradicionais americanas e deu à China uma chance de ouro para expandir sua influência. Ao adotar tarifas punitivas, guerras comerciais e um isolacionismo agressivo, Trump não apenas atingiu adversários, mas também abalou parceiros de longa data. Um caso emblemático foi a Índia. Irritado com a insistência de Nova Delhi em comprar petróleo russo, Trump elevou as tarifas sobre produtos indianos para 50%, atingindo diretamente a economia local. A reação indiana foi clara. Em vez de recuar, o premier Narendra Modi decidiu comparecer à cúpula da SCO na China, sua primeira visita em 7 anos, e apareceu em imagem sorridente com Xi Jinping e abraçado a Vladimir Putin. Para analistas, o gesto foi um recado direto a Washington. A Índia não se curvará à pressão americana. As cenas de Modi ao lado de Xi e Putin tiveram forte peso simbólico. Um especialista do CSIS apontou que elas mostram a Índia deixando claro que atuará em seus próprios termos. Michael Kugelman, especialista em Sul da Ásia, foi ainda mais incisivo. Washington talvez não tenha percebido o quanto de confiança desperdiçou em tão pouco tempo. Enquanto Pequim projetava estabilidade e oferecia benefícios concretos aos países emergentes, Washington respondia com retórica dura. O secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, chamou a cúpula de mera encenação e acusou China e Índia de financiarem a guerra russa com petróleo. Mas, para muitos países em desenvolvimento, a questão central não é discurso, e sim confiabilidade.